Energia nuclear é uma fonte bastante polêmica de energia. A gente pode pensar na energia nuclear fazendo uma analogia com a queima de um combustível como a madeira, porque a madeira é uma reação química que libera energia. No caso da energia nuclear, essa reação é mais do que química, e por isso ela tem suas particularidades. Então, quando você coloca fogo em madeira, por exemplo, a gente diz que acontece uma combustão. O resultado dessa combustão, que é uma reação química, é que calor é liberado e sai aquela fumaça que vai para a atmosfera. Na energia nuclear, a gente também obtém calor, de uma maneira um pouco análoga ao caso de botar fogo na madeira. Mas o tipo de lixo produzido é outro, que tem a vantagem de não poluir a atmosfera a princípio, mas isso não significa que não tem poluição, muito pelo contrário. Numa usina nuclear como a de Angra dos Reis, o combustível nuclear vai para o reator dentro de umas barras metálicas. E antes de queimar essas barras, não tem nenhum problema para trabalhar com elas, é simples e é seguro. Depois da queima é outra história. Sobra um lixo que ainda vai ficar liberando calor por muito tempo, que é o que a gente chama de lixo nuclear. E além do calor, ele libera radioatividade, que pode fazer mal para qualquer ser vivo. Um dos grandes perigos dessas barras, então, é que se elas superaquecerem e explodirem, a gente pode liberar uma quantidade grande de um material altamente perigoso na atmosfera, e aí pode causar um monte de problema. Mas dar um destino para esse lixo não é tão simples quanto pode parecer se você olhar para essa frase. A indústria nuclear é uma das poucas atividades humanas que tem capacidade para controlar totalmente os rejeitos que produz. Isso é só um pedaço da verdade, porque o lixo nuclear vai durar tanto tempo que ninguém pode afirmar que está tratando completamente os resíduos. Então, a gente precisa discutir por quanto tempo o lixo nuclear vai liberar energia. E aí a resposta é que depende do lixo, porque ele vai ter muitos elementos radioativos, vários elementos que são bastante diferentes um do outro. Para comparar os diferentes elementos, existe um parâmetro importante que a gente chama de tempo de meia-vida, que é quanto tempo demora para metade desse produto perder sua energia. Esse tempo de meia-vida ele pode ser bastante curto, como no caso do césio, que é usado em alguns equipamentos hospitalares. Em 87 teve um acidente que ficou famoso no mundo inteiro, que aconteceu aqui no Brasil, em Goiânia, onde algumas pessoas encontraram um equipamento hospitalar, desmontaram ele e tinha césio lá dentro. A gente precisou construir um depósito na cidade de Abadia de Goiás para guardar todos os dejetos que entraram em contato com aquele lixo. Milhares de toneladas de todo tipo de material que foi contaminado teve que ser levado para lá. E depois de quase 30 anos, ele ainda continua sob vigilância 24 horas por dia e vai ter que ficar assim por muito tempo. Então, o tempo de vida do césio é curto e é de algumas décadas. E por isso, vamos dizer que em um século, o problema da radiação dele vai estar meio que resolvido. Ele vai parar de liberar calor e radiação. O problema maior, no caso das usinas nucleares, reside nos elementos que têm um tempo de vida muito longo, como o plutônio. O tempo de meia-vida do plutônio é tão longo que a gente precisa meio que contar uma história para conseguir explicar o que significa. O plutônio tem um tempo de vida de 24 mil anos. É tanto tempo que se você pensar no avô do seu avô, provavelmente ele viveu em meados do século XVIII, que é apenas uns 250 anos atrás. São 9 gerações entre você até ele, e naquela época o mundo era tão diferente de hoje que o português nem era o idioma oficial do Brasil ainda. Então, só para você fazer uma comparação, as pirâmides do Egito, que é uma das obras humanas mais velhas que a gente tem notícia, tem apenas 5 mil anos. Isso é bem menos do que os 24 mil do tempo de meia-vida do plutônio. Então, se você quiser pensar assim, são apenas 160 gerações entre a construção da pirâmide até aqui. Entre você e o avô do seu avô, são só 9. Mesmo que saia pouco plutônio das usinas nucleares, porque são poucos quilos que saem delas todos os anos, vai demorar 800 gerações para ele perder metade da sua energia. Isso resume por que o lixo nuclear é muito particular. Não dá para falar que energia nuclear não emite CO2 ou não emite poluição, e não dá para dizer que você vai cuidar do lixo nuclear para sempre, porque ninguém pode afirmar isso. Em Hanford, nos Estados Unidos, funcionaram os primeiros reatores nucleares que a gente produziu. Isso foi na época da Segunda Guerra Mundial para fazer as primeiras bombas atômicas. Mas eles deixaram tanta bagunça lá que o lugar foi fechado na década de 80 e desde então eles estão fazendo uma operação de limpeza. Tem 11 mil pessoas trabalhando na operação, que está custando mais ou menos 4 bilhões de dólares por ano.
e o fim dela está programado para 2060. Se eles terminarem o trabalho nesse ano, vão ser 40 anos de atraso com relação ao cronograma inicial. Então isso ilustra que a gente não está cuidando do lixo direito. E se você for fazer uma pesquisa sobre o assunto, você vai descobrir que tem casos ainda piores. O Reino Unido, por exemplo, até 93 depositava lixo nuclear no fundo dos oceanos, enchendo um barril de lixo e concreto e deixando ele afundar. Vários países tentam tratar o lixo de uma outra maneira, que a gente chama de reprocessar o lixo. Só que isso também produz um monte de lixo. No caso do Reino Unido e da França, os dois países que mais fazem isso no planeta, eles diluem o lixo nuclear no oceano. A ideia é ter um cano que vai pegar esse dejeto e jogar ele alguns quilômetros dentro do oceano, de maneira que isso vai se misturar com a água do oceano e não vai ficar acumulado em nenhum lugar. Mas não é claro que é isso que acontece, porque tem um monte de peixe e planta que interagem com aquela água e alguns desses resíduos radioativos podem acumular nesses seres vivos. E mesmo quando não acontece nenhum incidente, tudo ocorre como planejado, não é simples lidar com lixo nuclear. Uma prova disso é se você olhar para o caso brasileiro. As usinas nucleares são projetadas com uma piscina do lado do reator. Então, quando as barras de combustível já estão queimadas, você tira as barras velhas e coloca elas dentro dessa piscina. Eles fizeram isso porque ninguém sabe o que fazer com o lixo ainda. Então a ideia é, vamos fazer a piscina, encher ela e daqui 30, 40 anos a gente vai arrumar alguma coisa para fazer com esse lixo. No caso de Angra 1 e 2, então, eles fizeram piscinas do lado de cada um dos reatores que tem uma capacidade para guardar 2.336 barras do combustível nuclear. Em agosto de 2016, segundo o Eletronuclear, tinha 1.601 barras já dentro das piscinas. Então, elas estão chegando perto de encher. E provavelmente, em 2021, elas devem estar no limite. Para isso, a gente precisa achar uma outra solução para guardar o lixo. Mas presta atenção nisso, as usinas estão funcionando desde 85, 86. Então já fazem 30 anos e até agora a gente não arrumou um jeito de resolver o problema. Então agora o plano da Eletronuclear, que eles estão querendo colocar em prática, é construir o que eles chamam de unidade de armazenamento complementar a seco. A ideia é tirar as barras de combustível das piscinas, colocar dentro de canisters como esse aqui e colocar isso num pátio onde naturalmente o calor residual que vai ter ali consegue ser dissipado pelo ar por esse monte de dispositivo metálico. E não pense que é porque no Brasil fazem a coisa de qualquer jeito. Eu acho um absurdo a ideia de fazer isso com o lixo e deixar ele exposto ao ambiente onde uma série de outras catástrofes podem acontecer. Mas essa ideia não é da Eletronuclear, tanto que até essa imagem aqui foi copiada de um documento do governo americano, porque é isso que eles estão fazendo com o lixo nas usinas nucleares deles lá. E tem a questão dos acidentes, que a gente não consegue prever um monte de coisa. Por exemplo, quando esse tsunami aí atingiu o Japão em 2011. Na usina de Fukushima, 4 dos 6 reatores ficaram bastante prejudicados. Alguns ficaram nesse estado aí. Então, já se passaram 6 anos do acidente e eles ainda estão procurando por parte do combustível dos reatores. Isso parece estranho, mas, na verdade, o núcleo do reator esquentou tanto que derreteu a parte radioativa, de onde a gente extrai a energia nuclear, derreteu tudo que tinha de metal lá junto, fez um buraco numa parede de concreto de baixo, e ele está em algum lugar debaixo da usina, então, uma bola com tudo isso que foi derretido no núcleo do reator e que ainda está emitindo muita radiação. Nenhum robô consegue chegar perto daquilo lá sem que a radiação danifique toda a eletrônica do robô. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, a energia nuclear é bastante polêmica, porque, como eu tentei explicar, não é tão simples entender o que significa cuidar do lixo nuclear ou cuidar da operação de uma usina. Existem diversos reatores nucleares em construção no mundo. A China é o país que mais está construindo. Eles têm pelo menos 20 em construção e mais alguns projetados. E pode ser que aumente a produção de energia nuclear nos próximos anos. No mundo, a gente tem 450 reatores funcionando aproximadamente. E alguns países decidiram sair da energia nuclear. Por exemplo, a Alemanha. Mas qualquer uma dessas escolhas, tanto a de ficar com energia nuclear ou de abandonar ela, implica uma série de coisas que a gente precisa discutir com mais cuidado.